Então, as atividades da semana 6 consistiam em guardar as definições do nível em que o player tinha atingido, implementar uma funcionalidade de permitir o player saltar e, opcionalmente, adicionar os controlos para, para converter a aplicação do nosso jogo para telemóveis, para dispositivos móveis. Então, inicialmente era pedido para implementar o mecanismo de saltar. Portanto, o mecanismo de saltar implicava passar um código. Eu vou adicionar esse código aqui ao nosso projeto, não vou estar-lo a passar. Basicamente era mais um monobehavior, mais uma classe, que neste caso ia ser a classe playerJump, e que depois nós adicionávamos aqui à personagem. Eu vou adicionar à personagem que tenho aqui no jogo, portanto na cena, e depois vou aplicar para ficarem todos os prefabs da personagem, todas as instâncias da personagem com este script. Portanto, o playerJump era este. Basicamente era um código que utilizava umas funções que o Unity implementa com base no enumerator do C#, e são umas funções que permitem executar uma ação ao longo de várias frames. Portanto, um salto isso não deve acontecer só numa frame, e então essa função, que é este jump event, é a tal função que vai ser chamada com esta função start com routine, e é aqui que nós vamos iniciar uma função que vai ser desenvolvida, que vai ser executada ao longo de várias frames. Portanto, a função é executada até chegar a esta linha, em que é interrompida a sua execução e retomada automaticamente até sair do ciclo, portanto, até terminar a função sem ser com esta instrução. E para sair do ciclo, basicamente era preciso que ou o player chocava com alguma coisa que estava por cima dele, portanto batia com a cabeça em alguma coisa, ou então, ou melhor, ele não chocava com alguma coisa que estava em cima dele, e ainda estava a saltar. Portanto, enquanto ele estivesse a saltar, não acontecia isso. E basicamente ele só deixava de saltar se tocasse alguma coisa no chão. Portanto, se ele saltasse, por exemplo, a um degrau e caía em cima do degrau e interrompia o salto, ou então quando terminava o salto, a curva do salto. Portanto, e existia também essa novidade, que era haver aqui a necessidade de fazermos uma curva que representa o salto que o player vai dar. Portanto, nesta curva aqui nós podemos começar com um exemplo muito simples de uma curva, por exemplo assim, e depois nós precisamos de baixar este lado para aqui. Na prática, o Unity usa estas curvas como funções matemáticas. Portanto, isto vai representar o nosso salto. Aqui em baixo é o tempo a passar, portanto ao longo do tempo o player vai fazer este salto. Aqui a altura da curva vocês podiam deixar mais ou menos alta, porque depois temos aqui este multiplier para podermos fazer com que o player salte mais alto ou mais baixo. Uma coisa que era importante era que ele ficasse abaixo do zero aqui nos eixos dos y, para fazer com que ele caísse, confirmamos que isso caísse no chão. Portanto, o jump multiplier depois aqui dependia de vocês testarem. Eu experimentei salvar com 25 e acho que foi mais ou menos este valor. Agora dependia da vossa curva também. Pronto, como podem ver, ele já está aqui a fazer o salto. Eu também adicionei vocês também podiam adicionar às animações, ao Animator Controller, a animação do jump. Portanto, se vocês a tivessem tirado do Mixam, vocês bastava arrastar para aqui e depois criavam um trigger e diziam que esta animação daqui para aqui dependia daquele trigger. Portanto, punham aqui na lista das condições e depois no final era só adicionar a transição outra vez para o idle sem nenhuma condição.
Pronto, isto faz com que faça aquela pequena animação que estamos ali a ver e basicamente era isto que nós precisávamos. Depois podia ser afinado em função dos vossos níveis, se vocês tinham degraus mais altos ou mais baixos. Pronto, de seguida era pedido para implementar então um mecanismo que permitisse guardar o último nível que o player tinha jogado. E neste caso implicava fazer umas alterações no Game Manager. Portanto, no Game Manager, eu vou abrir aqui o código do Game Manager. No Game Manager nós já tínhamos esta função, que era a função que era chamada sempre que era iniciada uma nova cena, portanto um novo nível, e nós podíamos usar esta função então para guardar o nível a que o player tinha chegado. Para isso bastava acrescentar este código aqui em baixo. Portanto, se o nível atualmente guardado do player fosse menor do que o nível em que o player estava a jogar, portanto isto era para evitar que o player perdesse o progresso, nós íamos então, só vamos guardar se o player está num nível em que ainda não tinha chegado, e nesse caso íamos guardar usando esta classe PlayerPrefs aquela chave nível que ia corresponder ao índice do nível. Portanto, porquê usar o PlayerPrefs? Porque é agnóstico em relação ao sistema operativo. Portanto, vai funcionar. Nós podíamos aqui implementar um mecanismo mais complexo, com um sistema de ficheiros, por exemplo, ou com outra coisa qualquer, mas aí podíamos estar a criar código que não funcionava noutras plataformas e que só ia funcionar em desktop, em Windows, por exemplo. Assim, com o PlayerPrefs, o nosso código funciona em qualquer plataforma. Portanto, é agnóstico do sistema operativo. Pronto, e depois de fazermos esta alteração, o que é que nós íamos precisar de fazer? Íamos precisar de, no menu inicial, em vez de começarmos sempre do primeiro nível, criamos a condição de continuar. Já agora, eu acho que não apliquei estas alterações, vou voltar aqui e fazer o override e aplicar. Porque senão só conseguia saltar no nível 3 e nos outros níveis não. Portanto, agora aqui, o que é que nós tínhamos que fazer? Íamos ter que, para além de ter o botão para iniciar, íamos ter que pôr um botão para continuar. Portanto, o botão iniciar vai cá continuar como o botão para começar sempre o jogo do primeiro nível, mas agora vamos ter aqui outro botão que vai ser o botão para continuar. Pronto, e agora tínhamos que alterar o código que estava aqui no Canvas e tínhamos que criar uma função que eu acho que ainda não tenho aqui. Parece que não. Portanto, esta é a função para iniciar o jogo. Eu vou pôr aqui por baixo a função então para continuar. Public void. Eu vou pôr aqui o nome menu principal continuar, que é para não baralhar com a função continuar quando estamos dentro do próprio jogo. E então aqui dentro o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que testar se já existia uma cena guardada no PlayerPrefs. Portanto, PlayerPrefs getInt, estamos a guardar um índice, portanto é um valor inteiro. E se não existir nenhuma vai ficar em -1. Portanto, se cena é -1, quer dizer que vamos começar o jogo no primeiro nível. Então eu vou chamar esta função, iniciar jogo. Se não é -1, quer dizer que vamos continuar o jogo. Então vamos fazer o Scene Manager, Load Scene e pomos aqui o índice da cena. Pronto, e agora só precisamos associar esta função ao botão de continuar. Portanto, o Unity vai aqui compilar o nosso código. O botão de continuar é este. E agora só tenho que dizer aqui que é a função menu principal continuar. Pronto. Como eu já tinha aquele código a funcionar no meu jogo, se eu fizer o continuar, vou para o nível 3. Porque era o nível em que eu já cá estava, mas se eu quiser testar se isto está a funcionar, vocês podem limpar o que está guardado nos PlayerPrefs aqui, no menu Edit, Clear All PlayerPrefs, e assim vão começar e mesmo que cliquem no continuar, como eu agora não tenho nada guardado, ele vai começar do primeiro nível. Pronto.
e está a funcionar tal como era previsto. Depois era sugerido que vocês chegassem a uma área em que fosse precisar um salto para chegar num dos vossos níveis. Também não era muito difícil fazer isso. Depois falava-se aqui de utilizar um som. Bastava vocês depois aqui porem por exemplo, um audio source aqui no canvas. Não interessa. Pode ser num objeto qualquer. Punham aqui um audio source. Iam buscar um ficheirozito de som. Pode ser um MP3, pode ser um Wave. Punham ali. Faziam o play on awake. Se quiserem punham um loop, por caso o player está muito tempo no menu. Podiam deixar isto em 2D, porque aqui não existia o efeito 3D e também estava feito. E depois havia aqui aquela questão da teoria do flow, portanto, que é aquela teoria que nos faz pensar sobre a maneira como nós desenhamos os níveis e os nossos jogos para tentar manter o jogador in the zone, portanto tentar manter o jogador um bocado abstraído do tempo e focado no nosso jogo, e depois tentar implementar um nível com esses princípios. Portanto, bastava vocês fazerem, por exemplo, se vocês têm um nível em que têm, aqui eu tenho, acho que tenho um ovo, por exemplo, então eu posso, por exemplo, no segundo nível, em vez de ter um ovo, passar a ter 2, a ser mais difícil. Portanto, a teoria do flow diz que o player vai ter interesse, não é, em que o nível de dificuldade do jogo vá aumentando. E depois no nível 3 podia, por exemplo, então implementar um mecanismo em que o player, para apanhar um dos ovos, ia ter que saltar, ou ia ter que percorrer uma área maior, ou ia ter mais inimigos à volta dele. Portanto, podia ser qualquer uma dessas funcionalidades. Pronto, e depois vinha a parte dos controles mobile, que era opcional. A parte dos controles mobile, se vocês tivessem importado o código o standard assets, portanto aquele package no início, vocês iam aqui à parte, eu por acaso não tenho, aparentemente só tenho cá o environment. Então sem essa parte, o que vocês iam ter que fazer era seguir o link que estava no PDF dos controles mobile e fazer o download de um package que eu vou arrastar para aqui, portanto vou importar para o meu projeto, e vocês importando esse package basicamente tinham o controle mobile, que também tinham se tivessem importado o standard assets no início deste projeto, deste trabalho, desta prática simulada. Portanto, eu vou importar. Na prática, estamos a falar de um joystick virtual que vai aparecer no ecrã do dispositivo móvel, e ele só aparece se for um dispositivo móvel. Portanto, este joystick virtual não aparece se não for um dispositivo móvel. Portanto, vocês iam aqui cross. Onde é que ele foi parar? Scripts. Acho que é mais fácil se eu pesquisar aqui. Pronto, é este Mobile Single Stick Control. Portanto, basicamente é estes controlos que vão aparecer aqui. Portanto, eles estão desativados, e mesmo que vocês tentassem ativar não dava, porque nós não estamos com o projeto em modo de dispositivo móvel. Portanto, já vamos fazer isso. Agora, ao fazermos isso, o que é que nós tínhamos que mudar no nosso código? Basicamente, tal como dizia lá no PDF, era preciso mudar em 3 sítios. Portanto, era no player move, era agora no jump. Portanto, este jump que nós criamos agora também não está preparado para ser usado com o controle mobile. E era no atirar da bola ou do ovo explosivo
E basicamente era muito simples. Portanto, vocês iam ter que fazer aqui alterar aqui os inputs. Portanto, em vez de fazermos os inputs diretamente através da classe input, íamos passar a utilizar a classe do cross platform para fazer os inputs. Portanto, cross. Se calhar é mais fácil eu primeiro fazer aqui o using em cima. Só um segundo. Portanto, o using era Unity Standard Assets ponto cross platform input, e depois aqui era cross platform input manager. Aqui é a mesma coisa. Este código aqui eu vou tirá-lo porque isto aqui era para permitir fazer o player correr, coisa que nós não estamos a usar. Pronto, e aqui neste momento eu vou só deixar compilar o código e testar a ver se não estraguei nada. Portanto, apesar de eu não estar na plataforma Android, eu devo continuar a conseguir executar o meu jogo na mesma, com as teclas. Cá está, como se nada tivesse mudado. Portanto, era este, era no jump, porque agora aqui também vamos ter que fazer a mesma coisa. Portanto, eu vou só copiar para aqui o using para não ter que estar a escrever aquela coisa toda. E depois aqui o cross platform input manager. Portanto, era muito importante, logo no início eu falei-vos nisto, de usar botões em vez de usar teclas. O facto de termos usado botões permite que o nosso código funcione em modo de qualquer plataforma. Pronto, agora eu não tenho nenhum erro, portanto agora tínhamos que fazer era ir ao build settings e mudar de plataforma. Portanto aqui vou fazer o switch para a plataforma Android. Eu vou fazer a pausa na gravação deste vídeo porque isto vai demorar um bocado de tempo e depois continuo quando terminar. Então agora que já terminou de fazer o switch da plataforma, podemos voltar e agora já temos cá os dois controlos, portanto o joystick virtual e o botão. Aqui no Jump Button era muito importante que o nome do botão aqui correspondesse com o nome no nosso código, e que de facto corresponde, portanto o nosso código tem lá o Jump. E nós agora podíamos testar aqui, portanto com o rato, se vocês clicarem e arrastarem o joystick virtual, aqui o Jump também está a funcionar. Eu vou só ajustar aqui o texto, que aqui está a dizer break, vou pôr jump, e vou também aproveitar para mudar aqui a fonte, porque se nós quiséssemos usar outra fonte tínhamos que importar também aqui para os nossos assets. E já agora vou também mudar a cor, para ficar aqui uma cor mais viva. Pronto, feito isto, se vocês quisessem podiam agora fazer então o build para Android, portanto criar um APK e depois transferir para o vosso telemóvel e experimentar no telemóvel. Portanto, era importante é que vocês façam o build com esta opção ativada, que é para não terem que assinar digitalmente o vosso APK. Portanto, clicam em build, davam-lhe aqui um nome, prática simulada, e depois é só esperar que acabe de fazer
a compilação do vosso código e experimentar o jogo no telemóvel. Pronto, e basicamente eram estas as atividades que estavam previstas para esta semana.